Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre geometria analítica, equações da circunferência, ok? Então vamos iniciar os nossos estudos acerca da circunferência. Vem comigo aqui então. Antes disso, nós temos que entender aí que as equações da circunferência nós vamos trabalhar dentro aí, é claro, do plano cartesiano, ok? Antes, porém, é importante compreender alguns conceitos da geometria plana. Então, nós vamos relembrar aqui algumas definições, tá? Então, a circunferência, nós temos o elemento que é o raio, que é a distância do centro dessa circunferência até qualquer ponto pertencente a ela, ok? O centro da circunferência nós vamos chamar de centro C. O diâmetro da circunferência é a maior corda da nossa circunferência, pois ela vai passar pelo centro. Logo, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Beleza? Então, nós temos aqui a medida do raio, a medida do raio. Um outro elemento que nós temos aí, é claro, a própria circunferência, que é todo esse conjunto de pontos, né, que distam a uma mesma distância do centro, que é o centro C da circunferência. Bom, a corda, como eu já falei para vocês acerca do diâmetro, então existem diversas cordas na circunferência. Então, o que define uma corda? Define uma corda um segmento cujo você tem dois pontos que são os extremos pertencentes a esta circunferência, beleza? Isso, é claro, acontece também no diâmetro, como nós falamos. Bom, então qual é a diferença entre círculo e circunferência, tá? Então a circunferência nós falamos lá, ó, é a borda, tá? É somente esse conjunto de pontos que estão em volta aqui desse contorno, beleza? Que estão nesse contorno. Então aqui nós temos a circunferência. Um exemplo de circunferência é a gente pensar no anel, beleza? E quando a gente pensa em circunferência, a gente pensa também no comprimento da circunferência, que é dado por 2πr. Agora, o círculo é todo o preenchimento, né? Inclusive aí toda a parte da circunferência. Então, o que significa ser um círculo, né? Uma referência para a gente entender melhor. Você pensar numa moeda. Você está pensando no círculo. E aí, no círculo, a gente pode calcular a sua área. A sua área é dada por π raio ao quadrado, ok? Bom, então vamos aprender aqui a equação reduzida da circunferência, porque nessa aula nós vamos falar sobre as equações da circunferência, então é a reduzida e a equação geral da circunferência, tá? Então vamos considerar um plano cartesiano e o centro dessa circunferência nós vamos considerar a coordenada AB. Lembrando que A, né, pessoal, nós temos aqui é o X e o B é o Y, tá? Então nós estamos pensando aí dentro do plano cartesiano. O raio R é um ponto qualquer. Então é sempre importante isso aqui, porque a gente vai pensar em um ponto qualquer pertencente aí à circunferência. Por isso que nós estamos trabalhando aqui, ó, um determinado ponto P que tem a coordenada XY. Então, para diferenciar até mesmo do centro e este ponto pertencente à circunferência, nós vamos trabalhar ali com A e B para o centro e x, y sendo as coordenadas de um ponto qualquer da circunferência, tá? Como nós podemos observar aqui na nossa figura, tá? Então, dentro do plano cartesiano, temos os centros de coordenada A e B, o raio R e um ponto qualquer da circunferência de coordenadas x, y. Beleza? Bom, pessoal, vou aproveitar essa tela aqui para explicar uma coisinha aqui para vocês, que vai ser acerca do triângulo retângulo que está sendo formado aqui. Lá na frente nós vamos deduzir a formulinha da circunferência acerca desse triângulo que vai ser formado aqui, beleza? Só que é importante nós entendermos qual é o comprimento, ó, do lado desse triângulo que está sendo formado. Por exemplo, este lado aqui, ó, para nós entendermos qual é a sua medida, que nós temos aqui a medida y, para entendermos, basta você fazer a diferença entre y e o b.
Então, essa medida nada mais é do que y menos o b, beleza? Que é um dos catetos. A outra medida é a base desse triângulo que está aqui, ó, tá? Paralela ao eixo x. Se é paralela ao eixo x, nós podemos achar esse comprimento fazendo o quê? O x menos o a. Então, essa medida aqui, ó, é x menos a. Isso aqui vai ser muito importante na equação reduzida da circunferência, porque nós vamos aplicar aqui, pessoal, nada mais, nada menos do que Pitágoras, ok? Então vamos lá. Então olha lá, o triângulo está sendo formado ali. Note que ao localizar o ponto P, que é a coordenada XY, e o centro C, que é a coordenada AB, formamos um triângulo retângulo, o que vai nos ajudar aí a determinar a equação da circunferência, beleza? E temos ali o raio da circunferência, que é o R, que, claro, vai ser a hipotenusa desse triângulo, ok? Bom, então vamos rever aí o teorema de Pitágoras. Nada mais é do que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Então vamos fazer lá, ó, a ao quadrado igual a b quadrado mais o c ao quadrado. Então só uma revisãozinha aí do teorema de Pitágoras que nós vamos aplicar agora naquele triângulo que nós determinamos na circunferência. Então olha lá que eu falei para vocês, ó, é importante entender essa medida, que é o y menos o b, que é o lado do triângulo, que é os nossos catetos, e o x menos o a, beleza? Então temos a hipotenusa aqui, que é o raio da circunferência. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Se você aplicar o teorema de Pitágoras, vamos chegar nessa relação x menos a ao quadrado mais o y menos b ao quadrado igual raio ao quadrado. Pessoal, vamos memorizar esse formato. Esse formato é o formato da equação reduzida da circunferência, beleza? Lembrando que a coordenada x e a coordenada y são as coordenadas do nosso ponto P. A coordenada A e a coordenada B nada mais é do que as coordenadas do x, né, do nosso centro, e do y do nosso centro. Vou colocar aqui, ó, x do centro, y do centro, beleza? Então vamos tomar cuidado aí com essas informações. E é claro, o R é o nosso raio da circunferência. Então memorizem a formulinha, que no caso é o formato, né, da equação reduzida da circunferência. Bom, então vamos considerar aí uma equação da circunferência. Olha lá, ele deu uma equação para a gente. Determine o centro e o raio dessa circunferência. Então, muito tranquilo, né? Bom, olha lá. Quem vai ser o centro? Sempre o centro, pessoal, ó, vai ser esse cara aqui, ó. Essa é a coordenada x e essa aqui é a coordenada y. Só temos que tomar cuidado com o sinal. Tá vendo que aqui o 2 está menos 2? Isso significa que o nosso centro tem a coordenada x 2 positivo, tá? E no caso aqui você tem mais 5. Então quer dizer que a coordenada do seu y aqui é menos 5. Porque veio menos 5 para a nossa formulinha, fez a regrinha de sinal e ficou aqui então mais 5. Beleza? E o nosso raio, para dar 16, lembra lá, o raio vai ser 4 ao quadrado, que vai dar 16. Tudo bem? Ou simplesmente você tira a raiz quadrada de 16 e aí você sabe que o raio vai ser igual a 4. Ok? Então a solução para nós aí, temos então que o menos 2, que está no lugar do A, vai ser então o 2, que vai ser o nosso x do centro, e o menos o B, nós temos ali que é o 5, então o 5 vai ser negativo, lembra lá, tem que fazer a regrinha de sinais, então o B para nós ali vai ser menos o 5. Então essas são as coordenadas do nosso centro. O raio, basta extrair a quadrada 16. Raiz quadrada de 16 vai ser igual a 4. Então encontramos aqui o centro e o raio da nossa circunferência. Ok? Acho que agora deu para entender direitinho
como localizar o centro e o raio da circunferência a partir da equação reduzida, tá, pessoal? Estamos trabalhando aqui, por enquanto, a reduzida. Olha lá, escreva a equação reduzida da circunferência que tem centro, aí ele deu o centro para nós, e o raio igual a 5. Então, vamos lembrar da equação, né? Do formato. É x menos o a, mais, lembrando que é ao quadrado, né? O y menos o b ao quadrado, igual o raio ao quadrado. Então, vamos substituir, ó lá. X menos o a. O a para nós aqui, ó, é a coordenada x do centro, que está menos 3. Então, vamos colocar aqui menos o 3 ao quadrado, mais y menos o b. O b é 6, que é a coordenada y do centro. Então, vamos colocar aqui ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, que no caso é 5 ao quadrado, ok? Vamos fazer só a regrinha de sinais. Então, vai ficar x mais 3 ao quadrado, mais o y menos o 6 ao quadrado, igual a 25. Pessoal, então essa é a equação reduzida desta circunferência, que tem um centro menos 3, 6 e o raio igual a 5. Então, olha lá, aqui eu vou fazer mais uma observação do sinal, né? Ó. Então, sempre quando a sua reduzida tiver um sinal positivo, isso quer dizer que a sua coordenada será negativa, beleza? E quando tiver negativo aqui, que já é da formulinha, então você sabe que a sua coordenada vai ser positiva, sempre o oposto, beleza? Então, vamos apresentar aqui a solução que eu fiz agora para vocês. Então, nós temos aí que a nossa equação reduzida vai ser x mais 3 ao quadrado, mais y menos 6 ao quadrado, igual a 25. Beleza? Bom, então agora nós vamos começar a aprender a equação geral da circunferência. Pessoal, muito tranquilo a equação geral quando você conhece a reduzida, tá? Então, olha lá. Antes de determinarmos a equação geral da circunferência, vamos relembrar as regras dos produtos notáveis, tanto o quadrado da soma quanto o quadrado da diferença. Por quê? Porque nós vamos precisar dominar esses produtos notáveis para chegar na equação geral da circunferência, aquilo que eu falei para vocês. Se vocês conhecem a reduzida, nós vamos aplicar a ideia dos produtos notáveis e vamos chegar na equação geral, tá? Então, olha lá, revisando apenas, temos aqui o quadrado da diferença, lembrando lá, primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E o quadrado da soma é a mesma coisa, só que tudo positivo. Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, essa é a revisão de produtos notáveis que nós vamos utilizar nessa aula. Bom, então, calcule os produtos notáveis a seguir. Então, olha lá, primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, arrumando tudo isso, a quadrado menos 4a mais o 4, ok? Na letra B, vamos fazer a mesma coisa, olha lá. Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Perceba que nós fizemos aqui o quadrado da diferença e agora o quadrado da soma, ok? Então, essa é a revisãozinha que é importante, que nós vamos utilizar na equação geral. Então, olha lá. Para determinar a equação geral da circunferência, vamos utilizar a equação reduzida. E a partir da reduzida, basta resolvermos aqui os produtos notáveis que estão aparecendo. Tanto o quadrado da diferença, quanto o quadrado da soma. Vai depender aí do que vai aparecer para a gente nas nossas reduzidas. Mas é claro aqui, de modo geral, nós temos aqui o formato, que é x menos a, então aqui é um quadrado da diferença, e y menos b também um quadrado da diferença, ok? Então vamos partir dessa ideia. Resolvendo os produtos notáveis, chegamos nessa ideia aqui, ok? Vamos organizar e assim chegamos no formato da equação geral da circunferência, que é x quadrado mais y quadrado menos 2 vezes ax menos 2by mais a quadrado mais b quadrado menos o raio ao quadrado igual a zero. Então, pessoal, isso aqui é a equação geral
da circunferência. Vale fazer uma observação. Sempre os termos que estão x ao quadrado e y ao quadrado, eles sempre terão o mesmo coeficiente, beleza? Normalmente, é claro, sempre aqui vai ser 1 e 1. Mas, professor, se aparecer o 2, o 3, então o que você vai fazer? Você vai dividir todos os termos por 2 ou por 3 para que apareça o 1 aqui. E aí a gente vai analisar se de fato essa equação representa ou não uma circunferência, tá? Uma outra coisa importante, uma equação da circunferência, você nunca vai ter os termos x, y multiplicando, ó. Nunca vai aparecer o x, y multiplicando, sempre em termos diferentes. Beleza? Então essas são duas observações que vale a pena você aí verificar acerca da sua equação da circunferência. Ok? Então este é o formato da equação geral da circunferência. Basta desenvolver a equação reduzida. Bom, vamos fazer aqui uma situação problema para nós entendermos a equação. Escreva a equação geral da circunferência que tem centro e raio. Pessoal, ele deu centro e deu raio para a gente. Então é importante a gente lembrar da reduzida. É x menos a ao quadrado, mais o y menos o b ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Vamos substituir agora. Então é x menos menos 1, já vou fazer a regrinha de sinais, tá? Então vai ficar mais 1 ao quadrado, mais o y menos o b, que é o 2 ao quadrado, igual raio ao quadrado. Então você tem a raiz de 3 ao quadrado. Vamos desenvolver aqui os produtos notáveis, tá? Porque ele quer a equação geral. Se fosse reduzida, sem problema nenhum, a gente só ia arrumar o raio aqui, mas ele quer a geral. Então vamos desenvolver os produtos notáveis. Então olha lá. Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Beleza? Mas vamos desenvolver o y menos 2 agora. Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso é igual a raiz de 3 ao quadrado. Vamos cortar, cortar, sobrou apenas o 3. Vamos arrumar aqui, ó. X quadrado, 2 vezes x vezes 1, 2x. 1 ao quadrado dá 1. Mais y ao quadrado, 2 vezes y vezes 2 vai dar 4y menos 4y. 2 ao quadrado, 4. Então, mais 4. O 3 eu vou colocar dentro da equação, menos 3, igual a 0. Então, agora vamos colocar no formato da equação geral. Então, é x ao quadrado, mais o y ao quadrado, mais o 2x, menos o 4y, e agora nós temos os termos independentes aqui, ó. 1 mais o 4, 5, 5 menos o 3, 2. Então, mais 2 igual a 0. Então, olha aí, pessoal. Aqui é a equação geral da circunferência para essas informações dadas no exercício. Beleza? Vamos mostrar aqui a resolução na sequência para vocês. Só a solução, tá? Então, temos que a solução vai ser x quadrado mais y quadrado mais 2x menos 4y mais 2 igual a 0, como havia calculado com vocês. Beleza? Então, essa é a equação geral da circunferência. Vamos mais um. A equação, aí ele deu aqui para a gente uma equação, representa uma circunferência. Então, ele está dizendo que representa a circunferência. Determine as coordenadas do centro e do raio. Bom, pessoal, nessa aqui a gente vai fazer a animação para a gente entender o que está acontecendo aqui e depois, no final, nós vamos deduzir uma ideia para calcular o centro e o raio a partir da equação geral, beleza? Então, vamos lá. Bom, então nós temos o formato da equação geral da circunferência.
e escrevemos aqui a equação que foi dada no nosso enunciado. Beleza? Então a gente vai comparar cada um dos elementos. Perceba que o elemento A, que no caso é a coordenada do nosso centro, sempre vai acompanhar o x. Então você tem ali, ó, menos 2a, que é o formato da nossa equação geral, tem que ser igual então ao menos 6, que foi dado do nosso enunciado. Okay? Fazendo essa ideia, vamos isolar o a. Então, o a é igual a 3. Então, nós encontramos a coordenada x do nosso centro. Vamos fazer a mesma coisa com o b. Perceba lá, ó. O b sempre vai acompanhar o y na nossa equação geral. Então, você tem ali, ó, menos 2b tem que dar quanto? Tem que dar 8. Vamos isolar o b e vamos encontrar, ó, um menos o 4. Ok? Tá, professor, mas e o raio? O que eu vou fazer com o raio? Perceba, ó, que nós temos ali no final o termo independente igual a 5. Aquele 5 é o resultado de a ao quadrado, que é a coordenada x do centro, mais o b ao quadrado, que é a coordenada y do nosso centro, menos o raio ao quadrado. Então, nós vamos pegar essa equaçãozinha igual a 5, que é o nosso termo independente. Então, fazendo essa ideia, olha lá, vamos substituir o a e o b que nós já encontramos, que é o 3 e o menos o 4, basta isolar, então, o raio. Então, o raio da nossa circunferência vai ser 2 raiz quadrada do 5, beleza? Então, esta é uma maneira que você pode fazer para determinar o centro e o raio da nossa circunferência, comparando o formato da equação geral com a equação que foi dada no exercício para você. Então, concluindo, o centro vai ser 3 e menos 4 e o raio 2 raiz quadrada do 5. Bom, então aqui alguns exercícios de fixação, tá? Então vamos lá. Determine as coordenadas do centro AB e o raio R das circunferências de equação. Bom, aqui é tranquilo, letra A, letra B estão no formato da reduzida. Então a gente sabe aqui que nós teremos o nosso A e nós teremos o nosso B, lembrando só da regrinha de sinais, né? E alguma coisa foi elevado ao quadrado para dar 8, né, pessoal? Então aqui a gente vai ter que fazer a raiz quadrada do 8 para determinar o nosso raio, ok? Fazendo então essa ideia, nós temos lá, o centro vai ser igual a 5, lembra lá, ó, se aqui está negativo, então é porque o nosso centro é positivo. Se o 6 aqui está positivo, é porque no centro ele está negativo, sempre o oposto. Alguma coisa foi elevada ao quadrado para dar 8. Quem é esse cara, né? Basta você extrair a raiz quadrada do 8. Fatorando a raiz quadrada do 8, chegamos em 2 raiz quadrada do 2. Beleza? Então aqui nós encontramos o centro e o raio a partir da reduzida. Letra B. Pessoal, percebam que aqui você tem o x ao quadrado apenas, tá? Não tem um outro valor aqui. Essa ideia é isso aqui, ó, x menos o zero ao quadrado. Então, quer dizer que a coordenada desse x do centro vai ser zero. Então, quando aparecer essa ideia aqui, ó, x ao quadrado, isso significa que o nosso a, que é a coordenada x do centro, vai ser igual a zero, beleza? Então, vamos tomar cuidado com isso. Então, olha lá. Então, o nosso x vai ser zero, que é o nosso a, né? Coordenada a, que é a coordenada x da circunferência, e nós temos o y igual a 4. O nosso raio, basta você extrair a raiz quadrada de 25, e aí nós temos o raio igual a 5. Ok? Mais outro exercício. Bom, determine a equação reduzida da circunferência de centro 2, 5 e raio igual a 3. Então, olha lá. Como ele quer apenas a reduzida, vamos pegar o formato x menos o a ao quadrado mais o y menos o b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Substituindo, então, x menos o a, que é 2, ao quadrado, mais y menos o b, que é 5, ao quadrado,
o raio ao quadrado, que é 3. Então, a resposta vai ser x menos 2 ao quadrado mais y menos o 5 ao quadrado igual a 9. Então, essa aqui é a nossa equação reduzida da circunferência. Então, a resposta, x menos 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 9. Escreva a equação geral da circunferência de centro e raio. Pessoal, um caminho que a gente pode fazer aqui, é claro, vamos escrever a reduzida. Então, x menos a ao quadrado mais y menos o b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, é x menos o a é menos 1, então vai ficar mais 1 ao quadrado, mais o y menos o b, como é menos 2, então vai ficar mais 2 ao quadrado, igual a 4 ao quadrado. Vamos desenvolver o produto notável. Então, nós temos lá, primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Depois nós temos mais, aí o y ao quadrado, que é o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, igual a 4 ao quadrado, que é 16. Vamos arrumar isso aqui. Então, vai ficar x ao quadrado, 2 vezes x vezes 1 vai dar 2x, então mais 2x, 1 ao quadrado é 1, mais o y ao quadrado, 2 vezes 2, 4 vezes y mais 4y, 2 ao quadrado vai ser 4, igual a 16. Bom, 16 pode entrar negativo, né? Vamos colocar no próximo passo aqui já arrumando, né? Então, vai ficar x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais o 2x, mais o 4y, e aí nós temos nossos termos independentes. Então, vai ser o 1, mais o 4 vai ser 5, e o 16 entra negativo menos 16. Então, aqui vai ficar menos 11 igual a 0. Beleza? Então, aqui nós encontramos a equação geral dessa circunferência. Vamos ver aí a solução. Então, finalzinho, então, nós temos que a resposta é x² mais y² mais o 2x mais o 4y menos 11 igual a 0, ok? Verifique entre os pontos A, B, C e D quais pertencem a essa circunferência no qual foi dada uma equação para a gente. Pessoal, para determinar se um ponto pertence ou não a essa circunferência, basta nós substituirmos na equação e verificar se acontece a igualdade, ok? Então, vamos fazer aqui primeiro o ponto A. O ponto A é menos 1 e 3. Então, vai ficar menos 1 menos o 3 ao quadrado, mais o 3 mais 1 ao quadrado. Vamos ter que verificar se vai dar 25. Menos 1 menos o 3 vai dar menos 4. Então, menos o 4 ao quadrado, mais 3 mais 1, 4. Então, aqui nós vamos ter 4 ao quadrado, tem que dar 25. Menos 4 ao quadrado é 16. 16 mais o 16 é igual a 25? Não, né? E aqui vai dar 32 igual a 25? Não, né, pessoal? Então, ó, o ponto A não pertence a essa circunferência. Vamos verificar o ponto B, substituindo por menos 1 e 2. Então, olha lá. Menos 1 menos o 3 ao quadrado, mais o 2 mais 1 ao quadrado, tem que ser igual a 25. Menos 1 menos o 3, nós temos então que é menos o 4 ao quadrado, mais o 3 ao quadrado. Isso tem que ser 25. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9, igual a 25. 16 mais 9, quanto que dá? 25. 25 é igual a 25? Sim. Então, o ponto B, ó, já satisfaz aqui a nossa ideia da equação. Então, o ponto B pertence sim a esta equação. Vamos verificar o C. Verificando o ponto C, que é menos 2, ó, tomar cuidado aqui, tem um sinalzinho negativo, tá? Menos 2 e 3. Então, vai ficar menos 2 menos o 3 ao quadrado,
mais o 3 mais 1 ao quadrado tem que dar 25. Menos 2 menos 3, menos 5 ao quadrado. Mais 3 mais 1, 4 ao quadrado, igual a 25. Bom, vocês já perceberam que não vai ser, né? Porque menos 1 ao quadrado, porque menos 5 ao quadrado já é 25, mais o 16, isso aqui não vai dar 25, tá? Nem precisa continuar. Vamos verificar o ponto D. O ponto D nós temos o 7 e o 2. Então é 7 menos o 3 ao quadrado, mais o 2 mais 1 ao quadrado tem que dar 25. Vamos ver. 7 menos 3 é 4. 4 ao quadrado. Mais 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado. Então isso aqui eu acho que dá, né, pessoal? Olha lá. 4 ao quadrado, 16. Mais o 9, 25. 25 é igual a 25? Sim. Então, nós temos que o ponto D também satisfaz aqui a nossa equação. Então, os pontos que pertencem a essa circunferência serão os pontos B e o ponto D. Ok? Vamos lá, escreva a equação geral da circunferência representada pelo gráfico a seguir. Bom, pessoal, observando o gráfico, olha lá, nós precisamos do centro e precisamos da coordenada da coordenada do centro e precisamos do raio da minha circunferência. Bom, tá vendo o centro da circunferência aqui, ó? Esse centro é o centro 0, 0, ok? E o raio, ó, percebe que a nossa circunferência está interceptando no menos 8. Então isso quer dizer que aqui é 8 e aqui também é menos 8. Então você tem uma circunferência de centro 0, 0 e raio 8. Então aqui vai ser raio 8. Vamos fazer a reduzida, x menos a ao quadrado, mais y menos o b ao quadrado, igual raio ao quadrado. Substituindo então, x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, igual raio ao quadrado, que é 8. Pessoal, olha lá, lembra do zero que eu falei para vocês? Quando o centro tem coordenada 0, ou vai ser só o x ao quadrado, ou vai ser o y ao quadrado, ou ambos ao quadrado. Então, no caso aqui, como o centro é 0, 0, então vai ficar x quadrado mais y quadrado igual raio ao quadrado, que é 8 na 2, vai dar 64. Então, aqui vai ser igual a 64. Pessoal, perceba que esse formato aqui é o formato da reduzida. Então, quando você bater o olho numa equação desse tipo, onde não está aparecendo os outros elementos, que você só tem aqui, ó, x quadrado mais y quadrado, isso significa que é uma equação de circunferência de centro na origem. Beleza? Então, esse é o formato da reduzida, quando você tem uma circunferência com centro na origem. Bom, ele pediu a geral. Então, a geral é só a gente colocar o 64 dentro da equação. Então, vai ficar x ao quadrado mais y quadrado menos o 64 igual a 0. Então, aqui nós temos a equação geral dessa circunferência. Beleza? Vamos ver então aí a nossa resposta, que vai ser x quadrado mais y quadrado menos o 64 igual a 0. Bom, alguns probleminhas de vestibulares, vamos lá. Quais são o centro e o raio da circunferência de equação? Bom, nesse caso aqui, pessoal, só vamos precisar aqui, ó, fazer a distributiva, tá? E vamos organizar na forma geral. Então, vai ficar assim, ó, x quadrado mais y quadrado igual 2x menos 2y mais 1. Então, só fiz a distributiva, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos y, menos 2y. Vamos passar tudo para um lado da igualdade, vai ficar x quadrado mais y quadrado menos o 2x, mais o 2y, menos 1, igual a 0. Então, nós temos aqui o formato da equação geral da circunferência, tá? Bom, vamos fazer o que a gente já aprendeu em um dos exercícios, tá? Pegando o formato geral, você tem isso aqui, ó, x quadrado mais y quadrado, menos 2 vezes ax,
menos 2by mais a quadrado mais b quadrado menos r quadrado igual a zero. Isso aqui é o formato da equação geral da circunferência que nós já aprendemos no início. Então, nós vamos comparar agora cada uma das posições. Então, olha lá, o A é o centro e o B é o centro. Então, vou pegar isso aqui, ó, menos 2A tem que ser quanto? Tem que ser igual a menos 2. Então, vamos escrever aqui, ó, menos 2A tem que ser igual a menos o 2. Isolando o A, você tem menos 2 dividido por menos 2, o A vai ser igual a 1. Fechou? Então, a gente fez isso já em outro momento, em outro exercício. Vamos encontrar aqui o B. Então, vamos pegar o B, que é menos 2B, tem que dar quanto? Tem que dar 2. Vamos igualar a 2 e vamos isolar o B. O B vai ser igual a 2 dividido por menos 2, então o B é igual a menos 1. Então, a gente já encontrou a coordenada do centro, ok? Bom, agora eu tenho que achar o raio. Pessoal, lembra lá, o raio eu vou pegar tudo isso aqui, ó, a quadrado mais b quadrado menos o raio ao quadrado, isso tem que dar quem? Tem que dar menos 1. Então, vou colocar aqui, ó, o a quadrado mais b quadrado menos raio ao quadrado tem que ser igual a menos 1. O a e o b a gente já achou. Então, vamos substituir aqui, ó. 1 ao quadrado mais o menos 1 ao quadrado menos o raio ao quadrado igual a menos 1. Então, aqui vai ficar 1 mais 1 menos o raio ao quadrado igual a menos 1. Então, vamos isolar o raio, tá? Vou passar o raio já para o outro lado positivo, aí fica mais fácil. Vai ficar 2 mais 1 igual ao raio ao quadrado. Então, 3 igual ao raio ao quadrado. Logo, o raio é igual à raiz quadrada do 3. Beleza? Então, essas foram as maneiras que nós aprendemos aqui nessa aula de determinar o centro da circunferência e o seu raio a partir da equação geral, ok? Então, a solução para nós, o centro é 1 e menos 1 e o raio é a raiz quadrada do 3. Bom, mais um exercício. A equação da circunferência de diâmetro AB com A 3, 1 e B 1 e menos 3. Então, pessoal, ele deu aqui para nós o diâmetro, que é o diâmetro da circunferência B, tá? Então, nós temos apenas os extremos desse diâmetro e vamos determinar, então, a equação geral dessa circunferência a partir dessas informações. Bom, então a gente tem que lembrar, claro, de tudo que a gente aprendeu na geometria analítica. Primeiro passo. Nós temos aqui, ó, o diâmetro AB. Então, aqui é o A, aqui é o B, ok? Bom, ele quer saber o raio. Lembra lá, no início da aula a gente estudou alguns elementos. Então, nós vimos lá que o diâmetro é a maior corda da circunferência que passa pelo centro da nossa circunferência. E o centro nada mais é do que o ponto médio desse segmento, dessa corda. Porque aqui nós vamos ter o raio e aqui nós vamos ter o raio. Pessoal, então olha lá, o que nós temos que fazer aqui? Primeiro, para determinar o comprimento desse diâmetro, né, dessa corda, a gente pode utilizar a formulinha que é a distância entre dois pontos. Então, a gente aplica aqui primeiro a distância entre dois pontos. No caso aqui, a gente vai fazer a distância de A a B. O que é isso? Isso aqui é o diâmetro. Só que a gente sabe que o raio é a metade do diâmetro. Então, se você encontrar o diâmetro, você encontra automaticamente o raio, ok? E aprendemos ainda a formulinha para determinar o ponto médio de um segmento, as suas coordenadas, né? Nada mais é do que a média aritmética do x e a média aritmética do y dos extremos desse segmento. Então, nós vamos determinar
tanto o raio quanto o centro da circunferência utilizando essas formulinhas que nós aprendemos acerca lá quando estudamos sobre reta, ok? Então, lá, como é que calcula a distância entre dois pontos? Nós vamos fazer a raiz quadrada da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado, tá? Pode ser aqui xa menos xb ou xb menos xa, não tem problema nenhum, tá? Então, nós temos aqui, ó, a distância de AB vai ser a raiz quadrada. O x do A é 3, menos x do B, que é 1, ao quadrado, mais o y do A, que é 1, menos o 3, que é o y do B. Então, vamos colocar aqui menos o 3 ao quadrado. Então, a distância de AB vai ser igual 3 menos 1, 2, 2 ao quadrado, mais 1 menos 3, vai ficar 1 mais 3 vai dar 4. Vou colocar já direto aqui, 4 ao quadrado. Então, a distância de AB vai ser igual 2 ao quadrado é 4, 4 ao quadrado é 16, então você tem 4 mais 16. Isso nos dá a raiz quadrada do 20, beleza? Vamos fatorar o 20, então a distância de AB vai ser, fatorando 20, por 2 é 10, por 2 é 5, por 5 vai dar 1. Então, é 2 raiz de 5. Então, a distância de AB é 2 raiz do 5. Pessoal, perceba que aqui é o diâmetro. Então, o raio vai ser a metade dessa distância. Então, vou pegar 2 raiz de 5 dividido por 2. Logo, o nosso raio vai ser apenas a raiz quadrada do 5. Então, aqui nós determinamos já qual é a raiz quadrada. Determinamos aqui qual é a medida do raio dessa circunferência, beleza? Agora, a gente precisa determinar qual vai ser a coordenada do centro da circunferência. Então, nós vamos fazer o ponto médio dessa circunferência, tá? Então, fazendo a formulinha do ponto médio, qual que é? Vai ser xa mais o xb dividido por 2 e o ya mais o yb dividido por 2. Então, nós temos aqui que o ponto médio, que no caso é o centro, né? Colocar aqui, ó, ponto médio é o centro da nossa circunferência. Então, vai ser igual o 3 mais 1 por 2 e o 1 menos o 3 por 2. Então, qual vai ser a coordenada do nosso ponto médio? 3 mais 1, 4, por 2 vai dar 2. 1 menos o 3 menos 2 por 2 vai dar menos 1. Então, esse é o centro da nossa circunferência. Beleza? Então, esse é o centro da circunferência. Bom, fazendo a nossa reduzida, lembra lá do formato da reduzida, eu vou colocar aqui embaixo que a gente vai ter que aproveitar o espaço que está aqui. X menos A ao quadrado mais o Y menos o B ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Bom, X menos o A. O A nós encontramos com a coordenada 2, né? Olha lá. Aqui é a coordenada do centro, então é o A. Então é menos o 2 ao quadrado mais o Y menos o B. Como aqui é menos 1, então já vou colocar a regrinha de sinal direto aqui, ó. Mais 1 ao quadrado igual ao raio. Pessoal, lembra lá do raio. O raio nós determinamos, ó, é a raiz quadrada do 5. Então, se o raio é a raiz quadrada do 5, vamos colocar aqui. Se o raio é a raiz quadrada do 5, vamos colocar aqui, ó, raiz quadrada do 5 ao quadrado. Bom, então já desenvolvendo ali o produto notável, nós temos o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 4x, mais o segundo ao quadrado vai ficar igual a 4. Vamos fazer do y. Y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar mais 2y,
mais o segundo ao quadrado, que é 1. Isso vai ser igual a 5. Né? A raiz quadrada do 5 ao quadrado fica só o 5. Arrumando então a nossa equação, vai ficar x ao quadrado menos o 4x mais o 2y mais o y quadrado, 4 mais 1, 5, menos o 5 igual a 0. Agora vamos já colocar no formato direitinho mesmo, tá? X quadrado mais y quadrado, menos o 4x, mais o 2y, 5 menos 5 zerou, isso igual a 0. Então a gente percebe aqui pelas alternativas que a nossa solução é a alternativa C. Beleza? Então olha lá, nós temos trabalhando a equação da circunferência, mas precisamos do conceito e entendimento da reta que nós já estudamos. Beleza, pessoal? Então olha lá, a nossa resposta vai ser a letra C. Ok? Bom, pessoal, agora eu gostaria de generalizar a equação geral para vocês, que aí vocês determinam se vocês acham bem interessante trabalhar com isso ou não, tá? Ou se não, segue da maneira que a gente aprendeu aqui nessa aula. Mas eu vou te dar uma outra opção de como trabalhar uma equação geral e como encontrar a coordenada do centro e o raio a partir da geral, tá? Então nós aprendemos que a equação geral ela tem esse formato aqui, ó, x quadrado mais o y quadrado menos o 2ax menos 2by mais o a quadrado mais o b quadrado menos o raio ao quadrado igual a 0. Beleza? Isso aqui foi o que nós aprendemos na aula hoje. E aí você pode trabalhar ela no seguinte formato, tá? Numa outra maneira, como x quadrado mais y quadrado, e aqui nós vamos utilizar algumas letrinhas gregas, tá? Que é mais alfa x mais o beta y mais o gama. Isso igual a 0. Aí aqui, o que tem diferente para nós, né? Nós temos o alfa, temos o beta e temos o gama, ok? E aí nós temos as formulinhas. Quais são as formulinhas que nós poderemos estar utilizando? Bom, você quer encontrar a coordenada do centro. Então lá, coordenada do centro, né? Nós temos que é o AB. Quem vai ser o A? O A, basta você pegar o alfa dividido por menos 2. Ok? E quem é o B? O B vai ser o beta dividido pelo menos 2. Desta maneira aqui, você consegue determinar quem é o centro da sua circunferência. Ok? Agora, como que você vai determinar o raio? O raio vai ser igual a raiz quadrada de a quadrado mais o b quadrado menos o gama. Ok? Então essas são as formulinhas que podem ser utilizadas generalizando aí a nossa equação geral. Para isso, eu vou fazer um exemplo para vocês, utilizando essa formulinha para determinar aqui o raio e o centro da circunferência, tá? Bom, vou colocar aqui um exemplo, ó. Supondo que nós tenhamos a seguinte equação: x quadrado mais y quadrado menos 2x mais 4y menos o 4 igual a 0. Ok? E aí, nós queremos determinar o centro e o raio dessa circunferência. Ok? Primeiro, a gente tem que identificar, olhando aqui para a nossa equação, primeiro, quem é o nosso alfa, quem é o beta, e é claro, quem vai ser o nosso gama. Quem é o alfa? O alfa ele acompanha o x, então nesse caso é o menos 2. Quem é o beta? O beta acompanha o y, então nesse caso é o 4. E quem é o gama? O gama é o termo independente, que no caso aqui é menos 4.
Beleza? Agora nós vamos para a formulinha, olha lá. Quem é o A? O A é o alfa dividido por menos 2. Então, é menos 2 dividido por menos 2. Então, aqui vai ser igual a 1. Ok? Quem é o B? O B é o beta. O beta é 4. Dividido por menos 2. 4 por menos 2 vai dar menos 2. Então, nós já encontramos o centro dessa circunferência. O centro vai ser o 1 menos o 2. Ok? Aí o raio, professor. Então, nós vamos vir aqui, ó. O raio é a raiz quadrada. Aí a gente tem que pegar o A e o B que nós encontramos, que são as coordenadas do centro. Então, é 1 ao quadrado, mais o menos o 2 ao quadrado, menos o gama. Quem é o gama? O gama é menos 4. Então, já vou fazer a regrinha de sinal. Menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar mais 4. Então, o raio vai ser igual, 1 ao quadrado é 1, menos 2 ao quadrado é 4, mais o 4. Bom, 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Então, o raio é a raiz quadrada do 9. Portanto, o raio é igual a 3. Então, aqui nós temos que o raio vai ser igual a 3. Então, pessoal, estou mostrando aqui uma outra maneira de você estar trabalhando a equação geral da circunferência acerca de formulinhas. Então, eu te passei a formulinha para determinar quem é o centro da circunferência e quem é o raio da circunferência a partir da equação geral. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.